Rapidamente, acompanhando aqui a história do pastor Felipe. Pelo tanto que o senhor falou até agora, não precisa nem ser tão rápido. Exato. Não, fique tranquilo. Primeiro eu queria parabenizar a coragem, me compadecer, apesar de discordar aqui nos conceitos que a gente tem discutido, é uma história Isso é a parte que boa que merece ele o nosso aprendeu na abraço. Assembleia de Deus. Exato. Tô brincando, porque tá tendo liberdade. Fica tranquilo, por favor, bispo. qualquer coisa, você me dá, bispo, daqui pra frente eu não vou, daí eu paro na hora. Fica tranquilo, tá tudo Longe bem. de mim ser deselegante. Fica tranquilo. Por favor. E até nesse clima respeitoso mesmo, é que eu queria trazer, não é crítica, apesar de ser uma preocupação, é uma constatação de preocupação. Nós não sabemos, o bispo fez uma pergunta que não tem resposta, que é, será que uma adoção por um casal homoafetivo gera um novo aborto? Quais são os impactos, as consequências? O que vem depois desse evento? Primeiro, é um direito, isso nos discute, aqui o doutor Leonardo, é direito ao casamento, é direito à adoção, mas as consequências disso, a gente ainda não tem nem base científica ainda para dizer qual é o efeito. Até porque isso é muito recente, isso é muito novo. Um casal há 30 anos atrás, um casal homoafetivo há 30 anos atrás, primeiro nem casaria, segundo não conseguiria jamais uma adoção nesse sentido. Então a gente só vai saber qual vai ser o efeito disso na formação psicológica, na formação de uma criança, um adolescente que é educado neste universo daqui a 20, 30 anos, quando a gente tiver os adultos formados nessa condição. Significa dizer, no meu ponto de vista, bispo e colegas, que talvez a gente esteja colocando essas crianças nessa condição como cobaias para um primeiro teste. É um piloto. Pode dar certo, a gente torce para que dê, a esperança é sempre positiva, apesar de tudo, porque estamos falando de crianças, mas pode também não dar. Mas eu diria para o senhor que biblicamente não vai dar. Não vai dar. É claro, porque principalmente na nossa fé a gente sabe qual é a função do pai, a função da mãe. O pastor Felipe até tem a formação na área de psicologia, a gente sabe alguns conceitos de psicologia, da ciência da psicologia, que também dizem qual é a importância do pai e da mãe na própria criação. Ou seja, a gente tem base teológica, tem base científica para dizer que, eventualmente, essa criança, esse adolescente, que deveria ser protegido pelo Estado, aliás, já que estamos falando de proteção contra o aborto, é o Estado que deve proteger essa vida até intrauterina, uma criança nascida deveria ser protegida pelo Estado contra esses testes, com todo o respeito do mundo a quem queira, quem tem esse sonho, enfim, é algo preocupante. Por isso que é muito mais uma preocupação, é algo que chama atenção para a gente saber quais serão essas crianças formadas, quais serão esses adultos, quais serão essas novas famílias, o que vem por aí, diante não só de tudo isso, mas da sociedade que eles já estão encontrando com todas as complexidades. O senhor permite eu só citar um versículo bíblico? Por favor. Doutor Girúndio, por isso que eu perguntei para o senhor, e o que o senhor acha? Porque o senhor é o homem do direito. Lá vem. Mas a Bíblia vai dizer, Atos vai dizer que Jesus fazia e ensinava essas coisas. Então, segundo a Bíblia Sagrada, existe 2 modos de você ensinar. Um é na prática do dia a dia, Jesus fazia. E outro, ou seja, através do exemplo e tal. Então, essa criança que vê esse exemplo, que lidar com isso, como é que ela não vai ser ensinada de alguma forma, induzida a isso? Na verdade, muito mais complexo que isso, gente. Esse é um assunto tão... com tantas nuances que é difícil de resumi-lo em pouco momento. Primeiro, o seguinte, nós realmente não sabemos como será a resposta da sociedade em relação a isso. Não temos noção disso. É algo realmente novo. Mas sabemos que a última resposta que nós tivemos da sociedade do modelo atual não foi boa, né? Hoje nós temos 4.000 e poucas crianças a serem adotadas no Brasil, uma fila com 34.000 pessoas querendo adotar, e o sistema não se resolve. E muitos e por que falam... não resolve? Porque a pessoa escolhe o filho. O grande problema é a escolha do filho. A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu quero ter uma criança, uma menina loura de olhos claros com menos de 1 mês. Não vai achar essa criança lá. Por quê? Porque só o processo de poder familiar, de destituição de poder familiar, demora aí 3 anos, 4 anos. Então, começa nesse sentido. Se você virar, eu conheço o pastor Eduardo, por exemplo, é um caso sensacional. Aconselho, inclusive, trazê-lo aqui para contar a história dele. Ele adotou 5 irmãos. 5 filhos. No dia que ele falou que ele adotou os 5 juntos... Ele é homoafetivo.
Não, pastor não é homoafetivo, é um homem, ele já tinha um filho biológico. E é interessantíssimo o caso dele, porque quando ele falou que iria adotar os 5 irmãos, o juiz abriu o fórum no domingo. Porque o juiz falou assim, nós não podemos deixar esse cara embora. Que isso? Abriu e ela adotou em curtíssimo espaço de tempo por causa Tem dessa outro situação. caso, apesar de ele ser político, não, longe, apesar de ser político, político também é honesto. Eu também. Alguns deles. Quer dizer, Podemos falar que todos. Ô, Girude, agora Alguns você não deu são. no meio, hein? ele é advogado, ele se defende. Eu não sou, tem que contratar. Aí é que o negócio fica feio. Mas o garotinho, Sim. tem esse caso de ter adotado, Antônio Garotinho, Exatamente. ele adotou várias crianças. Exatamente. Inclusive uma negra. Exatamente. Então, aí falando da questão do exemplo, eu concordo que o exemplo afeta, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Qualquer exemplo que você tem dentro da sua casa, do seu pai, da sua mãe, isso vai trazer. Porque isso é uma cobrança bíblica do exemplo, né? Exatamente. Só que eu acho que nós levamos para um lado complexo. Por que é um lado complexo? Porque normalmente o homoafetivo é filho de um heterossexual. Será que todo filho de homoafetivo será homoafetivo? Não sei, nós não temos essa análise ainda. Mas daí... As crianças que hoje estão nos abrigos, elas são cuidadas por quem? Quem falou que lá 50%, 60% das pessoas que cuidam dessas crianças não são homoafetivos? Pessoal, então é o seguinte, quem falou que elas não estão lá expostas a outras situações? Né? Não, na conjectura não. Se a gente levantar os números, são quase esses que eu falei. Não, mas eu digo assim, na questão de serem ou não homossexuais. Os cuidadores. Você pega o seguinte, o que é melhor? Por isso que eu falo que é complexo e profundo. O que é melhor, não ter exemplo nenhum? Ou ter o exemplo de uma pessoa que trabalha, honesta, que estudou, não sei o quê, e é homoafetivo. Então, por isso que eu falei, é muito complexo, é muito profundo, nós fazemos essa escolha. Então, e lembrando que é o seguinte, que isso é sempre um arranjo. É sempre um arranjo. O sonho de Deus, eu creio, que era que essa criança estivesse com os pais, naturais ou biológicos. Então, qualquer coisa que nós estamos fazendo aí é um arranjo. Então, a primeira coisa que eu acho, e talvez o ponto mais importante ao tratarmos da questão de adoção, que é um tema que eu amo, estudo, escrevo, a coisa mais importante é a igreja entender que nós somos filhos por adoção e a igreja tratar o tema com adoção. Se a igreja brasileira entender isso, nós acabamos com o problema de adoção no Brasil. É interessante ouvir a palavra a nossa querida missionária Ruth Benigno, que me pediu a palavra. Olha, bispo, aqui nos comentários... Depois o pastor Levi, que me pediu a palavra também. E hoje eu estou decepcionando, mas eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria de pontuar. Você está indo muito bem. A maior sabedoria é ouvir do que falar. O pastor Hermes citou um caso, né, que aconteceu em Santa Catarina, onde eu resido. O caso de uma criança, né, não tem 10 anos, essa criança na época ela tinha 11 anos, e ela vivia, né, numa casa e aconteceu de uma relação com um rapaz de 13 anos, 2 anos ali de diferença. Consensual? Foi consensual, mas os doutores aqui já disseram que não existe sexo consensual entre... Não, mas vamos lá, Ruth. Desculpa. Então, aí nesse caso, ela chegou a engravidar, ela não queria cometer o aborto, a família também não, mas a militância esquerdista, constituída aí na sua maior quantidade de feministas, né, que as feministas são assim, elas se vitimizam e depois elas atacam. Então, elas conseguiram derrubar o veto da juíza, que disse que a criança poderia permanecer até mais 2 semanas para poder ter esse parto, e elas fizeram o quê? Elas conseguiram fazer com que a criança praticasse, né, o aborto ali, e quando foram sequer trazer os fatos, a criança já havia cometido o aborto. Então, esse caso aí não foi um estupro, né, considerado um estupro pela família, foi algo que foi feito de forma consensual. Aí, eu fui pontuando aqui algumas coisas, eu gostaria de falar sobre essa questão de adoção. Eu fui adotada com um dia de vida, eu fui casada por 13 anos, eu passei 13 anos sendo agredida em um relacionamento muito abusivo, tive 3 filhos, eu sei muito bem o que é passar por situações de violação, e a Bíblia diz, Paulo diz que em tudo nós somos mais que vencedores, né? Eu superei tudo isso, eu tive um aborto espontâneo, eu sei que é algo que machuca muito passar por uma situação como essa, e eu fico pensando nas mulheres, né, que estão em casa hoje, que querem gerar... E você soube, só para não perder, você sabia que você era adotado? Sempre soube que eu era adotada, inclusive minha mãe biológica sequer sabe quem é meu pai biológico, porque ela se deitava com vários homens e ela era viciada em bebida, enfim. Mas, assim, sobre a questão da igreja,
igreja também que o pastor Hermes pontuou, igrejas sérias, elas dão sim suporte psicológico. Eu acredito que a Assembleia de Deus do Brás, assim como a Assembleia de Deus do Belém, dá um suporte psicológico a pessoas que são vítimas de abuso, vítimas de estupro, mas no Brasil acontece em torno de 800 mil abortos por ano. Sim, estudos. Eu fiz uma pesquisa. 800 mil abortos. Isso é uma cidade, por exemplo, a cidade que eu sou natural de Imperatriz, no Maranhão, a cidade nossa tem 300 mil habitantes. É 2,5 vezes a quantidade de moradores e habitantes da minha cidade natal. Então, assim, nos Estados Unidos aconteceu um caso, né, que eu acredito que todos os senhores que estão aqui à mesa sabem, o caso Roe versus Wade, né, em que a Suprema Corte, ela teve que, no ano de 1973, estabelecer o direito ao aborto fundamental através de um caso, de uma palavra de uma mulher que chegou dizendo que havia sido abusada e alguns anos à frente, né, a Suprema Corte votou por 7-2 que era um direito que deveria ser protegido pela Constituição, o aborto nos Estados Unidos. E aí, depois de um tempo, essa mulher acaba conhecendo Jesus e ela vem a público dizer que tudo aquilo era uma narrativa criada pelas feministas para dar a ela o direito de aborto. Então, nós precisamos considerar que as feministas, elas criam narrativas e, na sua maioria, são mentirosas. Inclusive, lá em Santa Catarina, a deputada Ana Campagnolo denunciou que as feministas, elas conseguiram levantar, as feministas das como que diz, os deputados estaduais de Santa Catarina, sim, da bancada, elas conseguiram levantar e conseguiram a aprovação de que as meninas que fossem vítimas de estupro, elas só poderiam ser analisadas no IML se fosse por uma perita mulher. Só que isso atrasou muito o processo, porque não existem peritas mulheres suficientes para isso. Então as feministas acham que conseguem, né, com as suas pautas, direitos para mulheres, mas na verdade elas fazem, na verdade, mais prejudicado que ajudar. Uma outra coisa, Felipe, tu falou sobre ser massacrado. Eu todos os dias também sou, por uma posição teológica que eu defendo de forma que as pessoas não concordam. Então, assim, a gente vai sempre passar por isso. Só que, assim, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, que todos os dias nós somos ofendidos, mas que seja por amor a Cristo, que seja por estar defendendo o que Amém. A palavra de Deus defende e caminhando para o céu, porque eu acredito que no céu nós teremos surpresas. Amém. Só que a nossa defesa aqui é que nós devemos deixar o embaraço, o pecado, tudo aquilo que nos rodeia e correr a nossa carreira, olhando para Jesus, abandonando nossas práticas. E eu sei que aqui ninguém está aqui para dizer que você é certo ou errado, assim, no seu direito, mas biblicamente nós não concordamos. Sim. Agora sim. Apesar de estar errado, viu, Felipe? Apesar de eu não concordar que eu estou errado. Então, o que a história diz sobre o aborto? Isso aqui é muito sério. Ao longo da história, crianças foram sacrificadas a uma variedade de divindades para se obter favores e bênçãos. Olha só, os astecas arrancavam o coração dos filhos para apaziguar os deuses da chuva e da guerra. Os incas sacrificavam os seus filhos ao Deus do Sol para que as suas colheitas frutificassem. Os cananeus sacrificavam seus bebês a Moloque para terem prosperidade. Enquanto essas crianças eram sacrificadas, tambores eram tocados para abafar o grito dessas crianças que estavam morrendo. Hoje também não é diferente. Hoje nós continuamos sem ouvir os gritos dessas crianças. E a forma como essa criança cometeu, né, esse aborto lá em Santa Catarina foi algo que chocou todo o Brasil, porque ela já tinha praticamente a idade, né, ali, já estava no período praticamente para conseguir fazer esse parto sem que, né, passasse por um aborto. Essa forma foi feita, bispo, através de uma sistolia fetal, onde o cloreto de potássio é injetado no coração da criança até essa criança ter um infarto. E os pedacinhos da criança são quebrados e a mulher tem que passar pelo processo de parto da mesma maneira. Gente, isso é tão cruel que até mesmo na eutanásia de animais não se aplica esse tipo de tortura, mas... Em momento nenhum da gestação. Justamente, em momento nenhum da gestação. Mas querem normalizar isso. Nós não podemos normalizar. É uma cultura diabólica, né? E nós que somos crentes precisamos nos posicionar. Ontem foi dito aqui, o bispo, o pastor Calixto e o querido estava aqui na mesa. Ontem foi dito aqui por uma pessoa que nós precisamos deixar de lado o politicamente correto e denunciar o que deve ser denunciado. Crente é pró-vida. Crente, ele não pode ser a favor do aborto em qualquer que seja o tempo. O que as feministas querem fazer, bispo, para suavizar esse negócio? Elas querem dizer que a criança, ela é apenas um aglomerado de células até que ela se torne um feto, portanto, ela é parte do corpo da mulher, quando na verdade não é. Se a Bíblia diz, e o nosso manual de regra, fé e prática é a Bíblia, se a Bíblia diz que a criança, ao ser formada, ela já é alguém que Deus conhece a sua história, e aqui também eu fiz um levantamento sobre nomes de pessoas que quase foram abortadas. Olha só,
Beethoven, o Chaves, Steve Jobs, Andrea Bocelli, o Papa João Paulo II e o Bento XVI quase foram abortados. Imagina, se esse povo tivesse sido abortado, quantas pessoas incríveis nós teríamos deixado de conhecer. Assim também eu creio que essas pessoas que estão cometendo esses atos abortivos, elas estão impedindo o mundo de conhecer pessoas incríveis, pessoas talentosas, pessoas que poderiam fazer grande diferença para esse mundo. Portanto, a gente continua com essa defesa. É pecado e quem comete, se não se arrepender, já sabemos para onde vai. Bispo, me dá um beijo. Muito bem, família, esse é o nosso canal Contraponto Gospel. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber mais notificações de vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.